Você confia. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. O programa começou pelo rádio, somos rádio, né? Tradicional, é o que nascemos e somos, rádio. Então, áudio. Para quem nos acompanha nesse formato, muito obrigada, né? Nós estamos disponíveis em 2 meios de entrega pelo rádio, 560 no AM, 79,9 no FM, mas obviamente também a gente se atualiza, né? Como a vida. Então, estamos em vários outros meios de entrega, na Alexa, na aba ao vivo do site, a partir de agora também live simultâneo com o rádio pelo Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Nas quintas-feiras a gente reúne aqui essa dupla querida, né? De mulheres que são potentes em Caxias do Sul, as vozes delas são ouvidas e elas ajudam muitas outras mulheres no fazer profissional delas a também encontrarem a própria voz, a também encontrar um lugar de escuta, né, de serem ouvidas. Tô falando da Cristine Pereira e da Estelinha Lima, as nossas Young Lovers. Bom dia, gurias, tudo bem? Bom dia Beverly, bom dia Estela, bom dia ouvintes. Bom dia, galerinha. Bom dia, meninas. Que prazer estar aqui novamente, viu? Mais um dia abençoado. É isso aí. Nós tínhamos combinado na semana passada um tema prévio. Ele não se esgota, tenho certeza que não vai se esgotar nos próximos dias. É uma pena, né? Mas enfim, nem vou dar muito spoiler sobre ele. Mas hoje quando eu estava vindo aqui para a rádio, de ontem para hoje, né? Eu estava por uma questão. A Cris comentou em algum programa que na quaresma ela tem os sacrifícios, né? Os jejuns que ela faz. Ela contou aqui que são muito bonitos. A Cris e a Estela contaram os que elas fazem, e eu acabei me dando conta também que, assim, quais são os sacrifícios que a gente faz, alguns conscientes, alguns que são inconscientes, né? E entre os inconscientes, eu estava me dando conta, né, de que viver desde o domingo de Ramos até o domingo da ressurreição, todos os dias é uma coisa que eu não me dava conta conscientemente, mas todos os anos eu gosto de olhar para aquilo que aconteceu, né, com Jesus, com o que a gente pode olhar na vida da gente hoje, né? Então, dia a dia a gente vai olhando. E hoje, para mim, é um dos dias assim mais. Eu não sei por que pega tão em mim, que é Uhum, o dia do lava-pés. uhum, Eu não sei por uhum. quê, mas tendo a acreditar que tem a ver com o exercício de humildade que é tão difícil fazer, né? É, É é muito difícil fazer, né? difícil. Aham. A gente conversando aí nos bastidores antes, né? Eu usei a expressão, alguns bons hábitos estão perdidos, né? Daí a Beverly, não, mas perdido é tão difícil de achar, então vamos falar que estão esquecidos. É, Nós já vamos é lembrar. que é uma visão. Eu não sei se é realista ou pessimista, mas são as coisas que dão. Sabe aquele quentinho no coração? Tem coisas que a gente diz assim, até pode ser que seja um pouco mais eh, de ruptura, mas dá um quentinho no coração Uhum. pensar que não é, né? É, Uhum. É. mas dá uma esfriadinha quando a gente olha a volta. As gurias vieram. Eu sei que cada lugar, cada bolha que a gente frequenta, talvez tenha mais, menos, mais, menos. É difícil a gente olhar assim de uma forma um pouco mais distante e dizer assim, Isso no geral está É, assim." Então eu não é, tenho lugar de fala para isso. é do, né, do lugar que a gente tá, na verdade, É né, só do lugar Beverly? que a gente tá. Ela veio de Aham. figurinha Lolô colou hoje. Ai, que amor! Uma Adoro, pique-vara, que é Uma uma adoro. capivara. Uma pique-vara. Falei, vou carregar comigo porque tem um coraçãozinho tão fofinho, não vou tirar. Ai, as coisas que as crianças contam que a gente nunca esquece, né? Pique-vara, que elas diziam, Pique-vara. capivara, pique-vara. Os meus diziam que eu lembro, assim, um sobrinho, que é meu sobrinho do coração, ele dizia gota em vez de bota, gota, e ele queria comer pizza, ele gosta até hoje de pizza, ele dizia, vamos comer uma pinça? Acho tão O bonitinho. Vini era, e eu me recordo do Vini falando, ao invés de iogurte, né, falando iogurte. E E é ela louco. Agora, eu não lembro se era o E Guto ou tinha era o uma Vini. língua. Iogurte, Eu ou acho era que o é o Guto Guto? Acho que era o esse. É o Guto. Guto, Iogurte. Ai, a minha filha sempre foi muito bem articulada, assim, eu lembro de Aham. poucas
palavras, assim, que ela confundia, ela Aham. sempre foi muito bem articulada, mas tinha uma que sempre a gente lembra que era macurujá, ela gostava de suco de macurujá. A macurujá. A única, assim, que eu lembro dela, de macurujá. Que bonitinho. Gente, vamos falar sobre humildade, sobre também como a gente pode transportar, né, para os nossos dias aquilo que Jesus viveu na Quinta-feira Santa, que é o dia do lava-pés, né. Então, eu não sou teóloga, não sou religiosa, mas como leiga, como uma pessoa comum, posso olhar do que eu sinto, que eu sei e compartilhar com vocês, e vocês comigo, e todo mundo junto aqui, quem quiser partilhar também, que é um dia em que Jesus se coloca, o mais grande, né, ele se coloca primeiro para lavar os pés de alguém, a gente tem que se colocar numa posição Uhum. a gente tem que ficar mais baixo do que a Inferior. pessoa. Aham. Isso, inferior. Inferior. Aham. Uhum. É isso. Eu não queria É. dizer Aham. isso, mas é isso, né. A pessoa tem que se colocar num lugar mais baixo, né. Então a postura já começa por ali, é como se a gente fosse dobrar os joelhos, né, mas é mais do que dobrar os joelhos, porque Uhum. é se colocar conscientemente num lugar em que você se coloca por consciência num lugar de inferioridade, né, Uhum. reconhecendo o outro como alguém maior do que você. Nossa, Uhum. já começa a me arrepiar tudo, É. né. É. Nossa. Já começa Aham. a me arrepiar tudo, Uhum. né. É um ato. Nossa, Pensa o ato de. É humildade a palavra, mas é muito maior é do que maior, só humildade, né? é maior. Quando um ser tão grande, né, quanto foi Jesus. E talvez, claro, naquele momento, os discípulos nem sabiam, né, quão grande ele seria. Quão grande ele seria. Ele já era grande, mas ainda quão grande ele seria. Mas eu acho que os discípulos já sabiam, Já meu filho. sabiam, Sabe por quê, né? Cris? Eu fico pensando Eu assim, fico pensando, largar como é que tudo e foi? seguir uma pessoa, tu Aham. tinha que É, acreditar Imagina, profundamente, né. né? E Eles largaram pregar a a palavra dele. nossa, eu acho eles que tinham uma fé inabalável, né. Sim. inabalável. Que é uma É, é uma coisa que pra nós é até difícil, a gente não confia nem É. na é. gente, É. Cris. É E verdade. É trazendo verdade. assim para esse tempo presente, a gente vive um tempo também de muitas falsas ideologias, né? E claro, cada um tem a sua convicção, e eu não tô falando de fé agora, Sim, não é sobre fé, mas eu acho que a gente tá tão cheio De si. de si e arrogância, de tudo que eu ostentação. domino, que a gente não se coloca nesse lugar de humildade. Então, hoje, se eu tivesse que fazer uma conexão desse tempo que foi vivido e que a gente só lê e se conecta e se sente tão tocado, com o tempo de hoje, que é o tempo que a gente vive, né, então a gente não consegue hoje me parece que nós estamos todos num palquinho e que a gente tem É. dificuldade de descer desse palco, e a gente mais espera aplausos e reconhecimentos, e é sobre vários ambientes da vida, é na maternidade, na paternidade, é daquilo que você significa para sua família, é no E trabalho, nas relações nas sociais, né? relações, tá todo mundo assim, E né, com todo mundo tem o seu espaço de fala, e ele é Uhum. respeitado e deve ser Uhum. respeitado. Mas de Todo mundo fato, deveria aí quando a gente deveria. diz que está esquecido esse papel, qual que é o papel da humildade dentro daquilo que eu defendo, né? Qual que é o meu papel servindo dentro daquilo que eu defendo? Porque não é só sobre fornecer algo a alguém, aliás, esperar algo de alguém, né, mas é sobre aquilo que eu vim fazer. Talvez eu me perdi um pouco no meu pensamento, tá meio filosófico demais, Não, mas mas eu eu acho que entendi. ninguém se preocupa em servir. Muitas vezes os discursos são soltos, sem execuções. E para sermos vistos, né, eu acho É, que eu defendo muito a minha verdade, o que eu acredito, mas talvez hoje o exercício de lava-pés, na minha opinião, seria o ouvir o estar presente, porque é a minha verdade e eu não vou aceitar a tua, eu só é. aceito a minha. Olha que lindo que a Marta veio aqui agora no WhatsApp, ela trouxe bem que tu falava que ela disse primeiro, bom dia, suas lindas. Hoje é o dia do amor feito serviço, do amor feito doação. Nossa, que lindo isso. É isso que você queria dizer, né? É É. isso aí. É isso aí. Tu sabe, Beverly, que ontem nós preparamos um coelhinho, assim, singelo para o time, sabe. E aí, em determinado momento, eu pensei assim: "Nossa, né, tá simplinho o nosso coelhinho, mas ele foi feito com todo amor e de coração". E aí me parece que o que que acontece, que a gente vive esse dilema diariamente, porque como a gente parece que só o extraordinário está fazendo sentido, mas mesmo quando a gente faz o extraordinário, ele não faz sentido nenhum.
mesmo que tivesse vindo sei lá um Cacau Show, não sei o que tá na moda agora na Páscoa, né, mas se não é feito com amor, com humildade, com carinho, ele não toca também as pessoas. Então me parece que a Uhum. gente vive um tempo de muita ação, de muitos atos, mas de pouco serviço de fato. Porque o servir, que é como ela se coloca, como ela fala, ele não é o quê, é como, Uhum. né. Tu sabe que agora tu fez Uau! me fez lembrar aqui, gurias, e eu vou compartilhar com vocês, porque é uma coisa, assim, que eu tenho notado, que vem desse campo, né. Tu falaste do lado de quem entrega, e agora eu vou falar do lado de quem recebe, porque eu trabalho nesta empresa aqui, né, na Rádio São Francisco há mais de 20 anos. Então, já teve várias fases empresariais, assim, dessas questões que são benefícios, digamos assim, entre aspas, né. E todo mundo sabe que tá difícil, por exemplo, tá difícil manter emprego, tá difícil a economia nas últimas 2 décadas, a última década foi difícil. Uhum. Então não quero aqui não é passar pano, não é isso. E não é sobre quem dá, é sobre como a gente recebe, é isso que eu quero dizer, Isso. como a gente recebe, porque quem dá, vai dar, ponto. Vai dar mais, vai dar menos, vai dar o que tem para dar. É como a gente recebe. Então, eu já peguei momentos, assim, que os presentes eram muito Uhum. bons, grandiosos, assim, de Uhum, uhum. valor. Fartura. Isso, farto, tempo das vacas gordas, né? E nos anos mais recentes, não só aqui, mas em outras empresas também, se marca essas datas. Uma coisa que eu acho muito bonito. Primeiro, marcar as datas. Se marcam datas que são importantes com o editorial do teu negócio. Estou falando agora do mundo corporativo. Uhum, Se marcam datas, do jeito que for, aquela data não vai uhum, passar em uhum. branco, né? E o que eu acho mais legal é que muitas vezes eu ouço pessoas dizendo, bah, mas isso aqui. E não é aqui. Aqui até nem não acontece. Não é um exemplo que eu tô dando por aqui. Eu tô dando o exemplo daqui, que é essa migração, essa transição que vai diminuindo, porque as Sim. vacas foram ficando mais magras. Uhum. Mas eu vejo outras pessoas também, quando vão receber um presente, que às vezes é um bombom, um cartão, é uma mensagem, e diz assim: ah, isso aqui eu prefiro nem ganhar. Como Uhum, preferia não ganhar? uhum. O problema não é de quem dá, é por que a gente é tão arrogante a ponto de achar que alguma coisa que alguém fez pra gente não tem valor. Porque é o gesto, né, Beverly? Mas pode até ser que você gostaria de ganhar, sei lá, outra coisa qualquer, não importa, sabe? Mas é a tua postura diante do que te acontece. E aí Uhum. eu tava lembrando, hoje eu tô falante, tá, gurias, que me cortem. Eu tava lembrando de eu tive uma tia, ela é falecida há muitos anos, ela conhecida como tia Dedé, do lado do meu Uhum. pai. E essa tia Dedé, ela tinha por hábito sempre entregar um presentinho para todos os sobrinhos. Uhum. Pensam que eram 12 irmãos, No quantidade de sobrinho que muito tinha. presente. E ela era uma pessoa financeiramente muito simples, né, pobre, ponto, gente pobre. E ela atravessava a cidade a pé, a família, né, original do meu pai morava ali na região do Panassolo e vinha até aqui o bairro Floresta a pé, no aniversário, tô falando do meu, porque é o meu que eu Uhum. lembro, criancinha, e ela trazia embrulhada num papel de pão, sabe aqueles papel pardo? Uhum. Ela embrulhava naqueles papéis de pão que ela guardava, ela ia guardando ao longo do consumo de pães e guardava, então ela fazia os pacotes de presente com aquele papel, e ela trazia um lencinho, uma calcinha, uma meia, um sabonete. E eu me lembro quando eu era criança, assim, ela chegava e eu ficava pensando, puxa vida, né? Esse ano vai ser uma coisa melhor. Esse ano vai ser uma coisa melhor. E E criança não, quer brinquedo, né? Quer brinquedo, quer sei lá, é chocolate. coisa que criança gosta. E hoje eu olho para aquilo e digo, meu Que Deus, gesto. a pessoa guardar o papel. Muitas vezes ela comprava, sei lá, uma promoção para muitos, né, Uhum. dos sobrinhos, para deixar na data ela ter, Uhum. fazer a travessia a pé e ela Uhum. nunca, olha, podia falhar, sei lá, o boleto podia não vir, mas a A tia no tia dia, no chegava. Vinha. dia ela chegar, era Que legal. É, impressionante. E hoje é uma coisa assim Olha que eu como dou te marcou, veja, é. uhum. né. Há muitos anos ela já é É, falecida, mas né. como criança estava tudo bem tu pensar daquele Claro, jeito, faz né, parte, Beverly? faz Faz parte, parte. criança quer Como os meus criança, sobrinhos como é isso criança. aí, mas olha o Aham. quanto marcou na tua vida, Sim, né. sim. É, Eu sempre falo também, eu estava Mas aí falando a gente tá meio criança no mundo adulto, né, a gente tá se é, comportando como criança é, no mundo adulto. é, isso aí. é. Pode falar, Estela, Não, desculpa. é que eu ia falar que para as minhas meninas ontem ainda falava, né, para que serve a Páscoa? O que é a
Páscoa. E a gente tem que trazer para as pessoas que estão próximas a nós, que daí começa a família, colegas de trabalho, deixar o coração quentinho, né? Tipo, é Uhum. renovação, é fé, é perdão, é É estarmos alegria, estar juntos. junto. Então, a pessoa que entra nas nossas lojas, a gente tem lá umas atividades que também deixam que são para as pessoas rirem um pouco mais, que eu acho que tá todo mundo meio enrijecido também. Então, o cliente que entrar na nossa loja, eu já tô avisando, sábado vai ter que entrar pulando. Ai, meu Deus, falei, quem é mais próximo? Óbvio, não vamos colocar uma pessoa que tá com o pé machucado pular. A primeira visita, já entra pulando. Mas, ao mesmo tempo, trazer alegria para as pessoas e lembrá-las do que é a Páscoa, né? Então, é a nossa missão, justamente para que a gente vá criando memórias nas vidas das pessoas, né? Ah, isso talvez não faça sentido na hora, vai fazer depois. Então, assim, dar o chocolate. O que que é eu te dar esse chocolate? Esse chocolate, ele representa a tua presença doce na minha vida, representa o quanto você é especial. Para mim, a gente também tem que, né? Eu Uhum. falo, a gente tem que dizer os porquês, os comos, porque tá tudo muito automático, eu acho, Sim, sabe? É verdade. a obrigação da empresa dar, que tu falou, eu recebo, ok, mas é tudo tão automático e parece que não, a Páscoa não tem mais o sentido, né? As pessoas vão menos à igreja, as pessoas cuidam menos da fé. Não tô falando no geral, mas às vezes a gente tá se perdido e não sabe por quê. E Então, também não é obrigação, uma coisa assim, não é aquela é velha história, né, ter a sua fé, né, não, e Beverly? o que eu quero dizer é que às vezes, Estela e Cris, a gente cria hábitos que a gente fez por um gesto de gentileza, porque tinha uma sinergia no momento e depois vira uma obrigação. Isso não é só para empresa, isso vale para Pra tudo. Ah, tudo. eu limpei na sexta-feira o chão. E aí na outra semana alguém já me cobra, tu tem que limpar, não vai limpar o Uhum, chão? uhum, Quer dizer, a gente começa a criar situações que depois nos cobram como uma obrigação. Não, não uhum, é. Presentear não é obrigação, gente, uhum, não é obrigação. Agora, receber bem é uma obrigação. uhum, Receber bem é uma obrigação. uhum, Ser gentil é. Eu coloco no campo das obrigações, por quê? Porque é um ato civilizatório. uhum, É um ato uhum. civilizatório, mesmo que você Aquela não pessoa goste. lembrou da gente, Isso né? É um gesto muito bonito. é educação, né, É é um processo educação. civil é educação. Uhum, Ah, lá por dentro talvez não foi o que tu queria de verdade, assim como uma criança ela amadurece e um dia ela valoriza, nós também precisamos amadurecer. A pergunta que eu quero fazer hoje aqui é no dia de lavar pés e pensando na humildade, os pés de quem você lavaria? Eu acho que é bacana também, eu acho não, tenho certeza, convicção absoluta, e eu mesma fiz esse exercício de ontem para hoje, quem são as pessoas, ou das minhas relações que eu tenho uma certa dificuldade de me colocar abaixo. Porque é isso, gente. Quem eu amo de verdade, quem é fácil comigo, quem me gosta, eu não preciso ser humilde com essa pessoa, né? Porque já tá fácil. Agora a gente tem que aprender a ser humilde com quem é difícil pra gente, né? É, desafio. Quaresma, né? é. Então, a fala é de quem eu lavaria os pés, porque talvez é aquela. Eu entendi que seria alguém que, Não, tipo. pode ser de quem você quiser. Eu acho Ah, que tá. eu não, quem sou eu na fila do pão para criar uma regra? Eu tô dizendo pra mim, né, Beverly, Tu iria hoje pra um lugar que não é tão confortável. eu não vou falar Aham, esses nomes, porque aham, também seria um ato ruim, né. aham. Mas e até vou dizer para vocês, não é tão simples eu pensar em pessoas para quem eu teria dificuldade, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Se eu tiver que brigar, eu brigo agora, amanhã eu nem Sim, lembro, que já assim como já passa. passou, eu Sou não sou dessas assim. pessoas também. Mas como exercício penitencial, eu hoje penso em quem eu poderia lavar os pés de alguém que talvez para mim tá mais difícil, tá mais osso, e mentalmente fazer isso. Ponto, mas isso é para mim. Uhum, E acho que vale sim a gente fazer um exercício de pessoas que merecem que a gente lave os uhum, pés, né? uhum, Que a gente lave os pés uhum. dessas pessoas. Perguntei para minha filha ontem: "Filha, de quem tu lavaria os pés, né?" E achei tão bonitinho, porque na hora sempre pensar assim: "Eu lavaria os teus pés, mãe." Uhum, E isso é bonito, É. sabe? Sem uhum, pensar, sem titubear. Eu lavaria uhum, os teus pés, e certamente eu lavaria os pés dos Uhum. meus pais, Uhum. né? Lavaria os pés de alguns amigos, lavaria os pés de vocês, tranquilamente. Uhum. Mas no campo do do ok. tá Aham. Tá fácil, né? fácil Tá essa fácil. galera aí. É. Tá muito fácil. É isso aí. E eu acho que mesmo aonde tá fácil, talvez a galera não tem praticado, né? Ah,
Bem lembrado, dona Cristine. Mesmo no ambiente onde tá fácil, a gente não tem praticado. E eu realmente, assim, Muito bem quero lembrado. quero encerrar essa minha vida, que é longa ainda, assim, espero, mas, tipo, com algumas conclusões tomadas, com coisas um pouco mais claras, porque como tá, assim, difícil a gente se entender Nossa. nessa sociedade, nesse meio que a gente está vivendo, nesse momento, né, acho que Aceitar uma opinião diferente. essa atualidade ela tá com muita, assim, muita diversidade, apesar de ser um tempo qual a gente se ouve mais, a gente tem mais, né, chance de se expressar, ao mesmo tempo, eu só me expresso, eu não consigo ouvir mais ninguém, né, então a gente passa a ter essas dificuldades aí, e realmente é só a minha opinião que vale, né, e isso é micro, Uma não tô necessidade de estarmos eu não estou certos. falando de grandes coisas e de pessoas importantes, de cargos importantes que ocupam lugares de fala importante, né, não, estou falando nas micro coisas que a gente faz hoje no dia a dia. A E a gente gente e a gente pode também ter uma postura mais humilde, pode não, seria ouro puro, né, se a gente conseguisse, por disciplina, por exercício, a gente não vai na academia para ficar mais bonito, mais fortinho, a gente poderia ficar também, mais fortinho na humildade, sabe, é, exercitar, porque é bom para todo um primeira coisa, primeira pessoa que vai se beneficiar é a gente mesmo, Uhum, né, uhum. não é nem o Sempre, outro, né. sempre reverbera, sempre vai voltar pra gente, né? com certeza, Uhum. nossa. E é uma prática, assim, realmente esquecida, não perdida. Uhum. Vamos começar a pensar aqui de quem vocês lavariam o pé. Aí como é positivo, a gente também quer ressaltar as coisas boas, porque quando a gente começa a olhar para situações, lugares e pessoas com um olhar positivo, também é uma forma de É treinar o importante. olhar, o É. coração, Uhum, né? Então talvez a gente possa começar por aí para uhum. depois ir para o segundo estágio, né? É. É. Ai, eu Quem é certamente, meu pai, minha mãe, minha irmã que tá aqui, meu Oh. marido, minha filha. é. Faz a hã, fila aí que vai lavar. é. A bacia tá quentinha. As pessoas que estão perto de mim, inclusive as pessoas que trabalham comigo, que assim, eu tô tão feliz hoje com as meninas na loja, ó, já vou chorar. Beverly, lavaria os teus, porque eu te conheço, Oh. pela conhecimento vasto, a gente sempre aprende muito aqui, e de muitas outras pessoas que eu também não conheci, que eu não conheço, mas que eu admiro, por exemplo, eu lavaria com toda certeza, assim, eu lavaria o pé de alguém que está precisando e sem medo, sem nojinho, com todo amor e toda gratidão. Assim, mas começando pelos meus, assim, as pessoas que estão sempre ali, como a Cris falou, até em tempos que eu não tô ali direito, né, que eu tô precisando. Então, tipo, eu sei que meus pais, eles estão sempre com a gente, meu marido, ele suporta meus dias bons e meus dias ruins, né, os dias que não são fáceis. Então, para essas pessoas, eu lavaria o pé, lavaria tudo. E ela lavaria com a água das lágrimas dela, né, de Aham, emoção. Isso aham. aí. Que Porque bonito, são que aqueles bonito. que estão ali, tipo, nossos pais nos deram ensinaram valores tão importantes, inclusive É, humildade. Eu acho que não é uma coisa que não nos falta, é. olhando para ti, olhando Não. para mim, olhando para o trabalho que a gente exerce. Eu entendo com o nosso trabalho como uma missão. E quando eu tô, às vezes, assim, às vezes encontrando motivos, eu lembro que não é só dinheiro na minha vida. Eu tenho uma missão, Deus me colocou nela, colocou a Ângela na nossa vida, que é uma mulher assim extraordinária no serviço, né? Ela sempre Uhum. esteve a serviço da Sempre. comunidade onde ela está. Em Balneário, em um ano, ela só não virou prefeita porque Porque ela não quis. porque ela não quis, porque ela é uma mulher extremamente dedicada às pessoas. Então a gente aprendeu demais com ela. Eu lavaria os pés da Ângela, eu lavaria os pés da avó Janda, que, né, Uhum. foi o suporte da Ângela, de muitas pessoas, assim. Mas meus pais, pelos valores, estão com a gente até hoje, né, ali firmes e fortes, cuidando ainda dos nossos filhos queridos. A gente ocupa eles bastante. E, nossa, e meu marido, ele nem sabe a força, tipo, que ele me dá estando presente. A gente é parceiro no cuidado com a Olivia, então lavaria os pés dele, cortaria as unhas. Do pai a gente já Ah, Já corta, né. corta. É. as Aham. 2 se emocionaram, É. meu Deus do Do céu. seu esposo, dos Vou seus filhos, a fila É. é A fila é grande. grande, a fila é grande. que É. bom, que bom. É. Me assusta um pouco quando a gente tem uma fila pequenininha É. de lava-pés.
né? É. Pare e pense, quem está escutando a gente agora, porque eu fiquei pensando assim, nossa, eu também penso como você, Estela, lavaria de pessoas muito conhecidas e de pessoas também desconhecidas, porque no trajeto que a gente tem tantas pessoas que, por vezes, a gente não consegue dar um rosto, mas a gente sabe, aquela pessoa que está varrendo a rua, ela é funcionária, ela está ganhando por isso, ela está ganhando para isso, mas é ela que está ali. E é a limpeza do lugar onde ela passa a vassoura, que tu transita, que merece, não é sobre a tá ganhando, não. É. Ali existe uma alma, né, que faz o serviço bem feito, mal feito. Mal Uhum, feito, uhum, lava os pés também, porque tá uhum, fazendo, sabe? Às uhum, vezes é tudo que a pessoa tem para dar. uhum, Eu já parei muitas vezes para pensar isso. Às vezes, uma coisa mal feita é tudo que a pessoa tinha para dar naquele momento. uhum, É. uhum, Já pararam para pensar uhum. nisso? Sim, sim, É sim. tudo que ela tinha para dar. E aí ela tá desmerecida porque era tudo que ela tinha para dar. Dá mais um ano, dá Uhum, mais um mês, talvez uhum, daqui a um tempo ela vai ter o dobro, o uhum. triplo, vai te passar, É, vai estar na tua é. frente, né. Eu, assim, acho que também um aprendizado com a Ângela é tu apostar nas pessoas, sabe? Apostar em pessoas, porque às vezes ela é crua, ela ninguém parou para orientar ela, Sim. ajudar ela. Então, apostar nas pessoas, nas coisas boas que elas têm. Começando por elogios, sabe? Os elogios, às vezes tu olha para uma pessoa, tu vai dizer assim, o que que vai ser elogiado nessa pessoa? Uhum. Sempre tem algo Sempre especial, tem. Sim, sempre tem É algo o olho de especial. quem vê. É, é É isso aquilo que a gente aí. estava falando de quem recebe, é a é. Porque a mesma gente coisa. recebe uma mensagem, né? Então, eu sempre digo que quando a gente tem uma opinião, a gente precisa cuidar, porque essa opinião fala muito mais sobre nós do que sobre o Isso. outro, né, Beverly? Claro, tem, exceto algumas coisas, mas normalmente é mais sobre nós do que sobre o outro. Tu me fez lembrar, Beverly, da minha adolescência. Nós viemos do sítio, do interior, e quando nós íamos, então, para visitar o nosso avô, que morava em São Joaquim, agora ele já faleceu, mas me recordo de que ele voltava, quando voltava do campo, ele pedia que tirasse a bota dele e que lavasse os pés. E É 44. por muitas vezes, eu e a Estela fizemos isso de lavar os pés do nosso avô. E se colocar nesse lugar. E eu me lembro que ele dizia que nós éramos uma das únicas netas mulheres que lavavam os pés dele, porque as demais não queriam lavar. É, nosso vô era ele era Hum. duro, ele era uma pessoa, assim, né, e a É. gente conseguia, atrás daquela casca dele, assim, como ele enfim, né, histórias de Enxergar família, a alma. Encontrar encontrar o a alma afeto, o dele. afeto. E ele dava E isso ele pra dava, gente, ele do jeito dele. retribuía, ele retribuía. Acho que o nosso avô é a maior prova de que o amor ele vence, Uhum. porque sim, ele era um alemão muito difícil, teve uma criação muito dura, e ele colocou isso para fora, o que tinha dentro dele com a família dele. Então, É, um ambiente muito difícil, mas de alguma forma nós fomos protegidas disso, isso não ficou em não nós. ficou. A nossa mãe sempre nos Uhum. ensinou a amá-lo. E então a gente recebia isso em troca também. Mas a minha filha é grande também, Beverly, né? Eu lavaria os pés de muitas pessoas, enquanto a Estela falava aqui, eu fiquei refletindo de quem que eu lavaria os pés. E é óbvio, eu lavaria os pés, né, da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, do meu marido, que é uma pessoa incansável, né? Eu acho que o fato deles terem essa jornada de aceitarem, a gente falou aqui em outro programa também, porque quando a gente tem uma relação, ambas as partes precisam aceitar os defeitos, porque ninguém fica perfeito. A gente só piora, né, Beverly? Quanto mais a gente convive, mais a gente se conhece e vai entendendo, né, onde a gente precisa de ajuda. E a gente ser apoio ao invés de crítica num relacionamento, ele é importante para que ele prospere. Então, eu lavaria os pés do meu marido, lavaria os pés da Ângela, da Manu, do vô Cacá, que já Ah, partiu, claro. né? Da avó Janda, da minha avó. Eu Avó lavaria os pés Elsa. dos meus avós, que já partiram também. Eu lavaria os pés das minhas tias, que fizeram tanto por nós. Deram tanto amor, Eu né. também já tô quase chorando aqui, gente. Aham. Mas é bacana a gente fazer esse exercício, porque é um exercício que a gente se coloca neste lugar. Olha É. que importante a gente se sente mais humilde, não se sente? Se Uhum. sente, com certeza. E lavaria os pés de todos aqueles que caminham com a gente na empresa, no trabalho, que
que estão embarcados com a gente, que fazem o nosso dia ser diferente, porque a gente convive e a convivência ela ultrapassa todas as relações Uhum, comerciais que existem, porque a gente uhum. se relaciona de outra forma, né? Então passa-se de outra forma e quando a gente enxerga que é de outra forma, a gente se coloca nessa posição de inferioridade, porque não há nada que, Uhum, né, que te dê sim. esse pedestal. E não é uma inferioridade que te diminui. É, Não é sobre se Isso. diminuir, é sobre se colocar num lugar que deixa o outro em destaque. É é, diferente, né. Ser isso. humilde não é você se humilhar. Pode até ter uma certa humilhação, porque às vezes o outro, né, pode não perceber, ter suas dificuldades, mas não nunca é sobre o outro. É, Sempre é sobre a gente. Se Jesus fosse eu fico imaginando, se ele fosse pensar assim: "Nossa, quem merecia, meu Deus do céu, talvez é. talvez ia ter um monte de gente que não merecesse, né, mas ele Uhum. dá um exemplo de que não é sobre merecimento, Não, né, não é sobre é. merecer ou não, né. Eu acho que É. tem uma coisa que está em falta no mundo e que tu pode ir aonde for. Às vezes as pessoas falam sobre reconhecimento. Ah, mas É a era do é a hora reconhecimento. "Ah, eu não tenho reconhecimento. Ah, eu não tenho reconhecimento. Meu marido não reconhece o que eu faço. Meu chefe não reconhece. A minha mãe não reconhece". Acho que a palavra, assim, essa palavra está super em E alta. esgotada também. E as pessoas sentem a falta do reconhecimento. Só que o que talvez está esquecido é que para ser reconhecido, você precisa antes reconhecer algumas coisas. Uhum. Então, de fato, o reconhecimento eles são elos, ele é um ciclo vicioso, ele é contagioso. Eu te vejo, eu te reconheço e isso reverbera, né, e vai reverberando para todas as pessoas que a gente se conecta. Então, como a gente está muito em destaque, o meu eu próprio, a gente não consegue enxergar no outro. Né, Uhum. então assim, eu só vejo as obrigações do outro e como ele deveria me reconhecer e aí ele não me reconhece, ninguém me reconhece, eu passo a ficar triste diante A disso. lógica que tu tá dizendo seria mais ou menos, né, se fosse uma metáfora, dizer assim: "Ah, e quem vai lavar meus pés, né?" Uhum. Não é quem eu lavaria, quem está disposto a lavar os meus Uhum. pés, porque quando a gente faz essa inversão, muda tudo, né, Muda, muda tudo. muda. São 11h39, a Martita Angeletti, querida, ela disse o seguinte: "Doação do meu tempo, paciência, escuta, suportar o que me irrita, para ela são as penitências agora do tempo da quaresma, doação do tempo, paciência, escuta, suportar o que me irrita", e ela diz aqui: "Muita luz, gurias, e feliz Páscoa para vocês". A Ana Célia, queridona, né, ela diz: "Oi, gurias, sobre humildade, servir o outro, penso que o perdão anda junto. Fácil é servir quem é querido com a Uhum. gente, mas eu tenho dificuldade em me aproximar das pessoas arrogantes, de pessoas mentirosas, então eu procuro fazer em silêncio o que tem que ser feito e a seu tempo tudo vai se acalmando. Humildade não é ser bobo". Sim, concordo com ela. Humildade não é ser bobo, colocar-se num lugar, inferior para destacar o outro não é uma questão de ser tapete, né. É, E nem todo mundo merece que a gente fique tempo demais, porque não vai ser bom para nenhuma das 2 pessoas. Até porque às vezes, querer ajudar alguém que não quer ser ajudado é atrapalhar, né. Uhum. é, É Uhum. atrapalhar a é pessoa, não atrapalhar. é ajudar, é Uhum. atrapalhar. São 11h40. Eu vou fazer o primeiro intervalo aqui, na sequência a gente volta. A pergunta é essa: os pés de quem você lavaria? E conta o porquê pra gente aqui, tá bom? 11h41, rápido intervalo, voltamos na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Festival de Jogos de Lençóis com 15% de desconto à vista é na Manard, a loja da Dona Maria. E tem travesseiro por R$20. Manard Sinibu, esquina 3 de Maio em Lourdes, a loja da Dona Maria. 11h41. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 25 graus.
dia 19 de fevereiro, das 11 ao meio-dia. A tua Rádio São Francisco e o Sindiserve apresentam um programa especial para valorizar quem cuida da nossa cidade, os servidores públicos. Vamos destacar temas essenciais: saúde, educação e segurança, mostrando o trabalho de quem faz Caxias acontecer todos os dias. Anota aí, dia 19, às 11 da manhã, na tua Rádio São Francisco. Não perde! Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro favorece doenças como bronquite crônica e enfisema e ainda é a principal causa de câncer de pulmão. Com o tempo, tarefas simples, como subir escadas, dar uma volta no quarteirão ou brincar com os filhos, começam a exigir mais esforço. Fumar tira o fôlego, consome sua energia e compromete a sua qualidade de vida. Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. O câncer infantil pode ser evitado se seu filho tiver um destes sintomas: febre prolongada, perda de peso inexplicada, dor de cabeça, cansaço constante, manchas roxas na pele, dor nos ossos e articulações, sangramentos, inchaços ou caroços pelo corpo e reflexo esbranquiçado nos olhos. Leve-o ao médico e exija exames mais precisos. O câncer tem cura se diagnosticado precocemente. Uma campanha da Associação Domus para o combate e prevenção do câncer infanto-juvenil. Apoio Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, AGERT. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válidas só nesta quinta, dia 2. Filé de tilápia Goldfish 400 gramas na compra de 3 unidades, pague R$ 17,90 cada no Super Apollo. Sobrecoxa sadia 800 gramas assa fácil, R$ 12,90 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h44, de volta com o programa Tá na Pauta. Hoje, o dia do Clube da Luluzinha, aqui com a Cris e com a Estela, as nossas Young Lovers. Nós estamos batendo um papo, assim, abrindo nosso coração também e convidando você para, se quiser participar, ok, mas também se quiser apenas fazer o exercício junto com a gente. Aí onde você estiver, no carro, na casa, onde você estiver, do dia do lava-pés, né? Hoje é o dia do lava-pés. Hoje é o dia que, se a gente fosse olhar o que aconteceu com Jesus, desde o dia que ele é aclamado, né, no domingo de Ramos, até o sábado da Aleluia, até o dia da ressurreição, a gente vai acompanhando a paixão de Cristo. E hoje é o dia do lava-pés, em que ele se coloca numa situação humilde e para expressar essa humildade, ele se coloca a serviço, né? A Marta usou para mim a melhor forma de expressar tudo isso, que é o amor feito serviço. Eu achei sensacional, Martita, obrigada por isso. Gurias, eu também lavaria os pés de muitas pessoas que eu gosto, né? Esses mais tradicionais que vocês já falaram, eu não vou repetir porque vai ser que nem a Xuxa, né? Pro meu pai, pra minha mãe, pra você. Eu também lavaria todas essas pessoas, assim, que são do foro mais íntimo, né? Mas para sair um pouco disso, eu quero dizer que eu lavaria, porque pensei sobre isso, os pés de algumas pessoas que eu digo fazem o trajeto que eu faço todos os dias. Lavaria porque, assim, é o caminho que eu faço. Eu piso nesse caminho todos os dias. Então, as pessoas que limpam as ruas, que varrem, eu lavaria os pés dessas pessoas, sentaria e ficaria à disposição. Trocaria as águas todas, não usaria a mesma água, 1000 vezes se fossem necessárias, ia cuidar da temperatura, ia tentar fazer de forma personalizada, porque tem pezinhos que gostam de água mais fresquinha, né? Porque lavar o pé com uma água bem geladinha num dia de
extremo calor. Já fizeram a experiência? Não, Beverly. Eu Meu gosto de uma água Deus. bem quentinha, tu acredita? Em Mas qualquer num estação. dia de um calor, sabe aquele Olha. calor que Deus manda, que nem fizeram esses Aham. dias, e você colocar assim o pé numa água fresquinha, aquilo vem refrescando, Olha aí. é uma delícia, é um carinho que se faz pelos pés. De vez em quando eu faço isso com meu pai, então eu sei porque é muito, Ele muito gosta. refrescante. E também penso que para algumas pessoas eu colocaria sais para refrescar as dores, para acalmar as dores. Eu lavaria os pés do Ivanor, que faz a portaria aqui do estacionamento. Uhum. Que rica pessoa. Ah, o seu Ivanor. Que rica Aham, pessoa. ele é demais. Eu acho ele assim. E ele está a Sim, serviço ele da e a comunidade. família dele. Já Uhum. cansei de vê-lo assim, fora de horário, assim, Sim. cortando mato, não só daqui, do ao redor. Aham. Assim, e tenho certeza, eu sei que a esposa dele é nossa amiga ouvinte Ângela. aqui, é nossa amiga ouvinte. Enfim, lavaria por isso, por esse reconhecimento. Então, às vezes a gente começar a parar para pensar quem eu lavaria os pés, para além do foro íntimo, que sim, acho que todos lavariam, a gente começa a ver que muda o nosso jeito de entrar, de sair, muda o nosso jeito de, sabe, de fazer os trajetos que a gente faz Uhum. e tudo mais. Lavaria os pés do síndico do prédio. Uhum. Sabe? Só pelo fato de ele suportar, não é porque fez bem ou fez mal, só pelo fato de suportar todas as demandas que vêm, eu lavaria, enfim. Lavaria os pés de muitas pessoas, assim, que não são pessoas difíceis, são pessoas Do bem. do bem, mas que a gente às vezes não olha, né? Por quê? Porque a gente tá mecânico, né? Tá mecânico. Tá mecânico. Uhum. A gente tá mecânico demais. Alguém da padaria, alguém que cedeu um lugar, eu pararia e lavaria os pés 1000 vezes, faria massagem, também cortaria as unhas, como diz Sim. a Estela e a Cris. Que legal. Tu sabe, Beverly, que lá, que bonito, né? E quando a gente, como tu falou, quando a gente se coloca nesse lugar de observar, né, para além daqueles que a gente ama, né, como é legal, como acontecem coisas boas. Tu sabe que tá reformando no meu caminho de casa ali a estrada, que é o viaduto que vai para linha 40, ali aquele que passa a Rota do Sol Sim. em cima, embaixo passa o fluxo que vai para a linha 40. E tá bem caos, tá um caos, assim, chegar em casa, porque eu moro para aqueles lados e tá interrompido, ali não tem mais acesso. Eu não sei, tem um tempo indeterminado, algumas partes eles vão abrindo aos poucos. E aí, a gente tem que fazer um desvio grande para chegar em casa. Ou vai a Flores da Cunha, ou vai lá quase em Farroupilha e vem pela Rota do Sol, né? E tem um caminho que a gente faz que tem que atravessar ali a Rota do Sol no horário de pico, muito movimento. E eu tenho achado tão bacana que os caminhões e carros, eles estão parando. Então, passa o fluxo, quando enche demais ali a rótula, eles param, desova aquela galera que tem que entrar. Eles seguram o Eles seguram. trânsito. Que E assim, ninguém sensacional. mandou, Beverly. Ninguém, não tem lá o pessoal do trânsito. Não tem. Ninguém mandou fazer. E eu fui uma vez, disse, nossa, olha que Tu gentil. falou, tu tava comigo no telefone. Fui outra vez e disse, olha, o pessoal tá segurando. E agora virou uma prática. Então, eu não sei se é a galera que passa com rotina ali, mas eu sei que hora segura o trânsito sem nenhuma fiscalização, não tem nenhum guarda de trânsito e passa. Então, olha que legal isso. Maravilhoso. As pessoas que fazem isso, sintam-se com os pés lavados por 3 almas aqui que sentariam para lavar Eu os achei pés. tão legal, porque a gente só reclama do trânsito, né? Sim. E tá difícil, sim, tá difícil, mas eu achei tão incrível, de uma sensibilidade tão grande que vai contagiando, porque não é comum a Rota do Sol parar. Então, olha, é tão contagiante que agora, toda vez que eu chego ali, eu já percebi que quando tá cheio demais, que não cabe mais carro, segura o trânsito para as pessoas Que pararem. legal. E esse ato, né, bondoso vai fazendo a vida de todo mundo ficar melhor e mais leve. Nossa, que Que bonito isso. legal. Pra a gente parar para perceber, né, que quando a gente começa a olhar com um olhar mais humilde, que não é humilde do outro, a gente se colocar num lugar mais humilde, a gente começa a enxergar coisas que a gente não enxergaria, É isso aí. né? É isso aí. Muda um lugar de ver o mundo, né? Sim, sim. E assim, por isso que eu digo que tudo é contagiante, porque
eu não saio mais a mesma também no trânsito. Uhum, Se eu estiver uhum. passando e eu perceber que tá cheio, vai ser a minha vez de dar o lado. A minha vez de segurar o É um trânsito. negócio que multiplica, né? O mal multiplica, Multiplica. mas o bem Bem também também. multiplica, né? Multiplica, claro Muito que bem sim, lembrado. claro que sim. Deixa eu ver, tem várias pessoas participando aqui. A Ana Célia já tinha falado, a Salete Gonçalves, do bairro Santa Fé. Ela diz: Oi, gurias lindas. Nós, quando crianças, brigávamos para lavar os pés dos nossos pais. Olha só. Hoje, já finados. E eu, hoje, diz ela, lavaria os pés das minhas filhas, do meu esposo, das minhas irmãs. Abençoada Páscoa para todos vocês. Nossa, que bonito isso. Que bonito. Vocês falaram de lavar os pés dos filhos, né? Porque a gente tem essa coisa da arrogância também, às vezes, de achar que. A gente fala um discurso assim, a gente aprende com os jovens, mas aquela coisa assim, mais do campo digital. Não, a gente aprende muito. Não só com os nossos filhos diretamente, mas com os nossos sobrinhos, com as crianças que estão na comunidade, com os colegas deles, né? Sim, bem lembrado. Lavar os pés dos filhos e, quem sabe, de toda aquela galera que vem junto com eles, né? É, isso aí. Quando a gente entende que os filhos também têm uma missão nas nossas vidas, a gente passa a olhar diferente também, porque é aprendizado dos dois lados. Uhum. Claro que o pai e a mãe têm um papel fundamental e importante de guiá-los, de mantê-los vivos. Que massa, que massa. Né? A Martita, ela usou uma frase aqui que hoje, né, então, o dia do lava-pés é o dia do amor feito serviço, feito doação, e eu elogiei muito ela e ela se sentiu que ela devia dar o crédito para quem ela ouviu. Então, ela recebeu essa mensagem da irmã Apolônia, a irmã Apolônia Sulenta, a irmã de São José, né, trabalhou muitos anos na escola de São José, trabalhou muitos anos também no Sênior da Universidade de Caxias do Sul, e é uma pessoa, uma rica de uma pessoa. Eu lavaria os pés dela também. Lavaria da Marta, lavaria da irmã Apolônia, e ela recebeu essa frase da irmã Apolônia. Que legal. Então, bacana demais também. A Maria Santa Catarina, ela mandou um áudio, gurias. Eu vou rodar, vocês podem só colocar no meio, que tá bem alto, vocês vão escutar junto comigo aqui esse áudio da Maria Santa Catarina. Vamos Bom ouvir. dia, Débora. Bom dia. Olha, o programa de hoje está maravilhoso. E eu lavaria os pés de todas as mães. Hoje, ser mãe é uma missão. E que eu me lembro de uma história muito linda de antigamente. Isso há 38 anos atrás. Quando eu namorava com meu esposo, a gente vinha, eu desci de Caxias e vinha para a colônia que ele morava aqui, perto da Porto Alegre. E me convidaram. Eu não sei se eu lavei os pés dos apóstolos, se os apóstolos lavou os meus, isso eu não lembro direitinho. Mas isso é uma coisa assim que hoje você me fez lembrar. Obrigado, gratidão e uma feliz Páscoa. E que a Páscoa esteja em todos os corações de todas as pessoas do mundo e do planeta. Gratidão. Que bonitinho, que Aham. bonitinho. Remonta às memórias, né? Acho que todo mundo que é um pouquinho, sei lá, tem 30 a mais, viveu a experiência de lavar os pés dos avós, dos pais, né? Com E a certeza. gente não achava ruim, né? Não, Não não. Uma achava diversão. ruim. E eu lembro, claro que obviamente eu lavei muito o pé da mãe, do pai, agora do pai por um outro motivo, né? Mas quando eu chegava cansado do trabalho, às vezes, né? Às vezes com o calçado cheirandinho a chulezinho, porque, né? Tu tá pessoas sendo que... gentil, um chuletezinho. Um chulezinho. Derrubava. O neném tem chulezinho. Olha, e nem minha filha, um chulezão. Ai, agora tu pegou pesado, né? Mas era isso, e as crianças eram as que tinham o atributo de correr, esquentava uma chaleira de água, fazia misturinha, água quente com água fria, colocava, sei lá, nós na nossa casa, a gente colocava um pouquinho de shampoo, que era o mais cheiroso que a gente tinha, a gente colocava shampoo, fazia aquela espuminha, e aí lavava. E era muito legal, porque assim, a gente sentia uma alegria. Eu sentia uma alegria, até hoje eu sinto uma alegria profunda em lavar os pés do meu pai. A gente já aproveita e já faz toda a pedicure, né? Sim. Vocês também eram assim? Também. Menos com eu, o nosso avô. O com nosso o vô. pai... Eu não lembro de lavar os pés Também do nosso não. pai. O nosso pai mais jovem também, talvez, né? Não tinha a necessidade. O nosso avô era mais por necessidade, Sim, né? sim. Quando nós estávamos lá Não conseguia se abaixar direito. isso aí, né? nós lavávamos o pé do nosso avô, mas agora dos Quase nossos sempre pais não não. tenho lembrança.
né? Gurias, a gente tá chegando no finalzinho, tem mais 2, 3 minutinhos aqui de programa. Hoje é um dia pra gente refletir, né? A gente não precisa chacoalhar muito as nossas melancias, mas conforme a gente foi conversando aqui, foi surgindo insights, né? Eu tenho certeza, porque pra mim também surgiram insights, que a gente possa fazer esse exercício de se colocar num lugar humilde e tentar disciplinar, né? Disciplinar essa humildade que tá dentro de nós como uma virtude. E a gente, quem sabe, fazê-la mais forte, mais resistente, né? Que ela não sucumba tão fácil à primeira ostentação, à primeira falta de noção, à primeira fechada no trânsito, à primeira discordância de um jeito de pensar, né? Que ela seja um pouco mais resistente, né? É. Amém. Amém. Que assim seja, Amém. Beverly. E assim encerramos as programações. E assim a gente fecha o programa de hoje. É. Gurias, pra fechar. Bom, para mim o que fica, com certeza, Beverly, é esse olhar da prática, de relembrar e de ensinar. Eu acho que a gente ensina, assim, os nossos jovens de muitas coisas hoje. E a gente sempre se preocupa muito, né, com o futuro, com a carreira, o que eles vão ser, como eles vão fazer, mas é importante ensiná-los como lidar com as coisas, com os sentimentos, com a vida. E eu acho que sempre me remete à educação, porque quando a gente tem uma esperança de mudança, a gente precisa olhar para as nossas crianças e ensiná-las a ser melhor. E a gente ensina através do exemplo. Então, relembrar sobre a humildade, praticar a humildade, é algo que a gente precisa com urgência, né? Acho que a gente trouxe vários insights aqui sobre como fazer, mas para mim o que mais fica é realmente essa compreensão sobre o outro, né? Por mais que muitas vezes a atitude do outro ela seja difícil de entender, mas que a gente saiba que era aquilo que aquela pessoa tinha para dar e que de que forma, né, a reflexão volta para gente, de que forma que eu posso fazer diferente para que eu tenha uma devolutiva diferente, para que essa pessoa também perceba que eu estou vendo ela, para além, né, dessa situação talvez difícil que a gente passou e teve junto. Então, para mim o que fica é isso, que a gente possa rememorar esse sentimento, né, tão humilde, né, que foi praticado há muito tempo atrás, mas que é algo tão verdadeiro. E eu acho que é tudo que a gente tem, Beverly. É sobre amor, serviço e humildade, é tudo que a gente tem. O resto é resto, Que né? bacana. Ontem, só antes tu não Uhum. perde o raciocínio, ontem a gente fez um programa especial com o Frei Carlos Rockenbach, ele sempre aprende alguma coisa, ele disse que os dons, né, dons que são dados por Deus, eles só são dons quando a gente coloca eles a serviço. Uhum. É forte, É né? forte, É forte, é Estela. Uhum. De minha parte, eu penso que o lava-pés hoje ele pode vir de diversas formas, com uma presença amorosa, sendo um bom ouvinte, exercendo a bondade. E então, quero dizer que para a gente olhar para as memórias e para o que já fizeram por nós, nossos pais, nossa família, amigos, e talvez a gente não tenha percebido tanto significado às vezes, né, nessa vida que a gente leva meio vulcânica, assim, e olhar para isso e perceber que aquele pequeno gesto, se eu não dei toda a importância para ele, talvez eu possa voltar e ainda dizer para aquela pessoa o quão importante ela é para mim. E eu acho que fazendo esse exercício, Beverly, a gente também já vai tomando consciência de que forma que a gente pode tornar a nossa vida melhor e a das pessoas que estão à nossa volta. Então, que a gente possa lavar os pés das pessoas sendo mais amoroso, mais bondoso e um melhor ouvinte na vida de quem está perto de nós. Ou de quem não tá também, né? Isso aí, porque ecoa, né? Ecoa. Gurias, obrigada por aceitar o Beijo. desafio. Beijo. Ai, amiga. feliz Beijo, Páscoa, beijo, abençoada feliz Páscoa. Isso aí, que a Páscoa se faça na nossa vida, né? Isso. Um beijo, gurias. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook, tá